Há alguns dias atrás, eu pedi uma pizza para comer com a minha família. Eu moro num condomínio aqui. Quando o entregador chegou, ele olhou os carros que estavam estacionados na minha garagem. Era um garoto de seus 19, 20 anos. Aí ele perguntou, eu fiquei admirado com a pergunta dele. Ele falou assim: posso te fazer uma pergunta indiscreta? Eu falei: sim. Ele falou: você trabalha com o quê? Eu falei: eu sou advogado criminalista. Ele falou: e esses carros na garagem, essa casa, é seu ou você é herdeiro? E aí eu falei que era meu, né, que eu trabalho há muitos anos, tudo mais, falei um pouquinho, tentei dar uma incentivada para ele falou que estava fazendo faculdade e tudo mais, mas aquilo me fez pensar e me fez lembrar algumas coisas, que as pessoas elas enxergam aquilo que a gente conquista, mas elas não veem os perrengues que a gente passa. E eu já quebrei, depois que eu já tinha começado a advogar, eu já quebrei, eu já fiquei devendo mais de 50 mil reais para bancos. Como que foi essa situação? Eu comecei a advogar, eu passei na OAB na última prova de 2008, comecei a advogar no início de 2009, logo na sequência nós começamos a advogar em sociedade. Nós montamos uma sociedade, eu e mais 2 amigos. E enquanto começamos nessa sociedade, enquanto nós começamos o nosso escritório, nós usávamos uma sala emprestada do tio de um dos meus sócios. Passados alguns meses, surgiu a oportunidade de a gente migrar para alugar um lugar no centro da cidade, um lugar que a gente tinha a ilusão de que a localização era algo extremamente relevante para a advocacia, e nós resolvemos dar esse passo, mas foi um passo maior do que a nossa perna. Nós tínhamos que reformar aquele lugar, além de ter que arcar com os custos daquilo ali, nós tínhamos que reformar aquele lugar, e nós estávamos todos, né, no início da carreira. Então ali em 2010, nós pegamos o lugar, reformamos, quem era nosso estagiário virou nosso sócio, nós cobramos um valor que ele entrou para poder fazer isso, pegamos esse valor, mais uma grana de cada um e saiu, e quem podia foi contribuindo de alguma forma. E ali em 2010, né, estamos em 2010, 2011, eu quebrei completamente. Eu fiquei devendo mais de 50 mil reais para bancos. Eu não tinha de onde tirar mais. Eu explorei tudo que estava ao meu alcance, limites e o que foi. Aquilo virou uma bola de neve, não estava entrando dinheiro, a gente não conseguia clientes e a coisa estava muito feia. E nós estávamos em um momento muito ruim da carreira. Foi inclusive após isso, e as pessoas, eu acabo contando só uma parte dessa história, não conto esse ponto, mas conto para as pessoas que ali no final de 2010, começo de 2011, foi quando nós começamos a pensar o que nós podemos fazer para a gente sair dessa realidade. Nós estávamos numa realidade muito ruim. Eu era o advogado criminalista do escritório, eles dois trabalhavam com direito civil. Nós precisávamos sair daquele buraco, nós precisávamos encontrar um meio. E o meio que nós encontramos em comum acordo foi iniciar no marketing digital. Eu iniciei no marketing digital para a advocacia no final de 2011. Meu primeiro vídeo para o YouTube foi em novembro de 2011. E foi a partir dali que nós começamos a pivotar a nossa carreira. Nós começamos a crescer, utilizamos aquilo que estava ao nosso alcance e era gratuito, inclusive, para começar a mudar a nossa carreira, nos tornarmos conhecidos, nos tornarmos autoridades naquela área que nós atuamos e conseguimos. O resultado eu colho até hoje, eu digo sempre, eu sou um fruto do marketing digital. Inclusive, ali eu comecei a pagar essa dívida do banco foi do Banco Bradesco, e eu fiquei 36 meses pagando essa dívida com limite zero no Bradesco, porque eu fui lá e fiz um acordo com eles para parcelar, não tinha condições de pagar aquilo à vista de forma nenhuma, e eu parcelei do jeito que eles quiseram, porque eu não queria entrar para aquela lista negra, né, dos bancos, de depois, futuramente, eu precisar de um crédito, alguma coisa, e eu não consegui. Então eu fui lá e falei: eu só quero parcelar, só me parcelem isso. E eles parcelaram, e eu fiquei durante todo o parcelamento. A esposa, ela teve que entrar com uma avalista na época, inclusive, eles não quiseram fazer isso para mim de forma nenhuma, mas eu fiquei pagando mensalmente durante 3 anos aquele parcelamento sem limite zero. Depois desses 3 anos, que eles passaram a me dar novas chances em relação a limites. Eu fiz, claro, que eu abri contas em outros bancos, porque eu já estava melhorando financeiramente, né? Já estava fazendo essa lógica do marketing digital crescer e a advocacia já estava me trazendo resultados financeiros, mas no Bradesco eu fiquei 3 anos assim, porque eu estava completamente ferrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente chega num momento em que, se você olhar para trás,
Todo mundo vai ter perrengue. E talvez você esteja no momento em que você já ultrapassou os perrengues, talvez você esteja no momento em que você está passando pelos perrengues. Se você estiver passando pelos perrengues, vai passar. Se você já passou pelos perrengues, não esquece que para você chegar onde você chegou, você passou por alguns lugares que talvez às vezes você até esqueça hoje, porque a nossa memória, ela quer esquecer esses momentos ruins. Nessa época desse escritório que nós mudamos e eu fiquei todo quebrado de dívida, nós éramos em 3 sócios, nós todos os dias, nós íamos para o escritório, nós pegamos um lugar que estava prestes a ser tombado, de tão velho que era. E o dono não queria que fosse tombado de qualquer jeito, então a gente teve que fazer reforma sem pedir autorização para a prefeitura. Então a gente tinha que fazer reforma mais no período da noite. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para trabalhar. Então nós tínhamos um pedreiro e os serventes de pedreiro éramos nós. Então nós íamos para lá, ao fim do expediente, 5 horas, nós íamos para lá para trabalhar, para quebrar, para fazer massa, para arrancar piso, fazer o que a gente sabe. Ninguém lá era habilidoso para saber como construir alguma coisa. Mas derrubar a parede a gente sabe, arrancar piso a gente sabe, fazer massa eu aprendi. Nós íamos lá todos os dias e nos finais de semana para fazer isso. E depois o escritório ficou legal, ficou bonito, ficou como a gente queria. E nós atendemos muitos clientes lá, que lá trouxe muita grana pra gente. Depois nós mudamos para outro escritório, antes da nossa sociedade se desfazer, mudamos para outro escritório. Dessa vez já fizemos uma reforma já com capital caixa que o escritório tinha, sem precisar ficar tirando dinheiro do bolso dos sócios e entrando em dívida, que a gente teve que entrar, porque já estávamos em outro momento na carreira, porque já havíamos conquistado o lugar que nos era destinado, porque não há como você conseguir benefícios sem sacrifício. Você pode não demorar tanto, nós éramos de um momento diferente do momento da maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, que estão começando na carreira em um momento que temos redes sociais, que temos advogados e advogados dispostos a te ajudar, como eu estou fazendo e faço sempre, estou sempre disponível para vocês, mas não mudou o fato de que nós conquistamos. E o caminho que eu utilizei para conquistar o que eu tenho hoje, para conseguir propor à minha família, proporcionar à minha família tudo que eu consigo proporcionar, é um caminho que vocês podem seguir de maneira muito mais rápida do que eu. Só que não esquece, se você está passando pelo momento que eu passei, de estar devendo até as cuecas, de não conseguir enxergar alguma possibilidade, isso vai passar, mas isso vai passar se você quiser que isso passe. Porque quando a gente estava ferrado, foi o que nos tirou de uma zona de conforto, que de confortável não estava absolutamente nada, para pensar, preciso fazer algo diferente. E aí nós começamos a fazer o nosso canal no YouTube, que foi o nosso primeiro start de marketing digital. Nós éramos 3 desconhecidos e nos tornamos conhecidos como profissionais. Hoje todos somos grandes profissionais na advocacia, mas foi o que mexeu a gente. Não fui só eu que me ferrei, todo mundo estava ferrado naquela época. Eu estava um pouco mais porque eu tinha mais crédito, então o crédito, eu fui ocupando o crédito para fazer as coisas ali. Mas todo mundo se ferrou e depois todo mundo conseguiu sair. Porque nós, percebendo que nós estávamos em um local que nós precisávamos fazer algo diferente, nós fizemos algo diferente. Então você vai sair de onde você está se você quiser. Se você estiver disposto ou disposta a entender que tem alguma coisa errada, e se tem alguma coisa errada, você precisa pensar no que fazer para sair desse buraco. E não esquece, se você já passou por esse caminho, se você está em um caminho que você já conquistou aquilo que você tinha que conquistar, ou pelo menos uma parte daquilo que você tem que conquistar, está no caminho para conquistar o sucesso que você almeja, não esquece que possivelmente lá atrás você precisou de ajuda e não esquece que possivelmente lá atrás você passou por perrengue. Então, quando você ver alguém passando por perrengues como os seus, às vezes você pode ajudar com uma palavra, com um vídeo ou às vezes de maneira um pouco mais incisiva.